Começamos o dia com Rafa e Alex Brasileiro, arquitetos e empresários à frente do método Bora, criado em 2016, aplicado em mais de 29 países. O método propõe novas formas de gestão para escritórios de arquitetura e construção. Superando modelos tradicionais, na conferência, eles apresentam uma palestra Gestão de Escritório, voltado a esta prática profissional e a organização de negócios no setor. Por favor, pode subir ao palco. Bom dia a todos, sou o Lucas Rosolini, conselheiro aqui pelo CAU Ceará. E hoje a gente trouxe a Rafa e o Alex, porque a gente faz parte da Comissão de Política Profissional. Eu sei que é difícil para todo mundo saber nome de comissões internas do Conselho, às vezes não são assuntos fáceis, nem muito divertidos, mas são super importantes para a nossa profissão. E por isso, a nossa Comissão de Política Profissional, a gente trouxe eles. Por quê? Porque a gente acredita que o CAU tem que discutir também trabalho, renda, dentro das limitações legais de uma autarquia federal. E por isso a gente trouxe a Rafa e o Alex aqui para mostrar para a gente discutir que o arquiteto, a arquiteta, tem o poder de estar mais na obra. Antigamente, na origem, os arquitetos controlavam os caminhos da obra, da construção. E eu normalmente acredito, com alguns colegas meus, como o Aula, que está ali, o Sérgio, o Giovanni, que a gente, infelizmente, perdeu um pouco isso, mas grande parte disso é nossa responsabilidade. Então, por isso, a gente está aqui com essa palestra, e a gente espera que, a partir dessa palestra, e a partir desse ano, nós, arquitetos, principalmente os que estão todos aqui, que tiveram a oportunidade de estar aqui presentes, tenhamos mais poder e mais força no ambiente da construção civil e, claro, mais responsabilidade. Tá bom, pessoal? Obrigado a vocês. Pessoal, então, hoje aqui, como a Rafa e o Alex, todo mundo aqui sabe, eles são bastante dinâmicos, a gente vai começar com a apresentação deles e logo depois a gente vai abrir para perguntas, tá certo? Então, eles vão apresentar, vou me retirar aqui do palco e a gente... já preparem suas perguntas de maneira ordenada, porque o nosso tempo é curto, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Tudo bom, pessoal? Uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom dia para todos. Esse evento lindo. Obrigada ao CAU, obrigada ao convite de poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Bom dia, gente. Hoje deixa eu falar um pouquinho mais rápido. Nosso tempo é curto. É isso aí. É uma alegria estar aqui, uma honra muito grande, né? E estarmos aqui como arquitetos e junto ao Conselho. E o nosso intuito, desde o início, com o nosso trabalho no Bora na Obra, sempre foi esse compartilhamento para que toda a classe realmente se eleve, porque no final das contas a gente está falando de pessoas que têm sonhos, famílias que só querem viver bem daquilo que amam fazer. Então que hoje a gente consiga, de alguma forma, ajudar cada um de vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre gestão, sobre como você ter sucesso com um escritório de arquitetura. E eu queria saber aqui, quem aqui já tem um escritório de arquitetura? Levanta a mão, por gentileza. Legal. Quem aqui tem vontade de ter um escritório de arquitetura? Levanta a mão. Então, eu imagino que a maioria, né, vai tirar bastante proveito do que a gente preparou aqui para vocês. Vamos ser breves para conseguir abrir um momento de perguntas, que eu acredito que possa ser bastante rico. E hoje, a maioria dos profissionais vivem um dia após o outro e acabam não tendo uma previsibilidade, não tendo uma segurança, e muitos acabam até desistindo das suas carreiras, porque, de fato, não tem um negócio, não conseguem estruturar. Então, o que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje são pilares, são fundamentos essenciais que fizeram com que a gente tivesse realmente um negócio. E a ideia é trazer para vocês essa visão que vai um pouco além, né, da visão, aquela visão da caixinha, que muitas vezes a gente é colocado nas faculdades, né, dessa visão tecnicista da coisa. Então, a nossa ideia é trazer essa visão mais de mercado, mais de profissão, mais de negócio, para que vocês consigam transformar essas habilidades técnicas em resultado financeiro. Então, por que tantos profissionais da nossa área, né, tantos arquitetos, acabam desistindo da profissão, não é isso? Sendo que tudo que a gente vê ao nosso redor se resume à obra e que, claro, passou por um processo de projeto também. Como o Lucas bem disse aqui, antigamente o arquiteto estava envolvido em todos os processos da obra. Nem que ele não fosse o profissional que estava ali manualmente, né, digamos assim, colocando a coisa para acontecer do ponto de vista operacional, mas ele estava à frente como maestro fazendo tudo aquilo acontecer. Então hoje temos um mercado realmente gigante, um mercado em que esses profissionais são necessários, se fazem necessários, mas a gente vê
uma grande maioria desistindo da profissão, sendo que o nosso mercado ele é realmente muito próspero, né? É um mercado gigante. Hoje um arquiteto ganha em média, segundo algumas pesquisas, R$ 3.300. E as expectativas, quando a gente entra na faculdade, elas são altas, né? Porque, de fato, a gente vai lidar com os sonhos das pessoas. E há uns anos atrás, eu estava sentada num evento como esse aqui e assistindo a palestra de um grande arquiteto que eu admirava bastante até esse dia, porque ele... Não vou dizer quem é, talvez algum de vocês estivesse nessa palestra e vai saber quem eu estou falando. Mas, enfim, aqui em Brasília, ele falou, olha, se você quer ganhar dinheiro com arquitetura, é melhor você mudar de profissão, é melhor você desistir. E arquiteto que quer ganhar dinheiro não está certo. E eu olhei para ele, naquele ano, era idos de 2015, nós já tínhamos um escritório bem sucedido, já morávamos, para quem é daqui de Brasília, no Lago Sul, um dos bairros mais nobres da cidade, pagando minhas próprias contas, sem depender da ajuda que a gente precisava dos meus pais lá no início. Para quem não nos conhece, a gente se formou na UNB, e as expectativas para quem forma na UNB são bem altas, né? Tem alguém aqui que formou na UNB? Então a gente entra lá, né? E aí é difícil passar, na verdade. É difícil entrar, o curso é difícil, são muitas horas de dedicação. Inclusive tem um estudo que diz que a arquitetura é mais difícil em termos de dedicação de horas do que medicina. Vocês sabiam disso? Vocês sentiram isso, né? Eu não precisava nem falar de estudo nenhum. Mesmo sem fazer medicinas, a gente já sabe. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou soltar por esses dias aí. Quero ver a polêmica. O pessoal vai reclamar. Mas a verdade é que a arquitetura é um curso que gera na gente uma expectativa alta, mas infelizmente na prática é um resultado baixo. E primeiro, só para a gente começar, né? Quem aqui quem já conhecia a gente? Levanta a mão. Nossa, não, então vamos lá. Quem não conhecia a gente? Só pra gente se apresentar. Prazer. Bastante gente, ó. Legal. Muito prazer, muito prazer. Rafa e Alex brasileiros, nós somos sócios, nós somos casados, nós somos donos de um escritório de arquitetura e de uma construtora que hoje atende a nível nacional. Então, há alguns anos a gente está no mercado de alto padrão e não foi da noite para o dia isso, a gente começou na sala do nosso apartamento, na Asa Sul, era a nossa sala de jantar e ali a gente montou a nossa primeira operação. Então, era a televisão que a gente tinha ganhado de presente de casamento, que a gente tirou do quarto, botou na sala, a nossa mesa de jantar, 6 cadeiras da Tokstok, e na janela ali do lado, quando a gente começou a crescer, a gente comprou uma prancha de madeira com 2 cavaletes e tivemos 9 pessoas trabalhando na sala do nosso apartamento. Cabia gente aqui atrás, ó, desses 2 aqui, ó. Quando o nosso escritório, quando nossos clientes iam aí, a nossa equipe ia para a nossa cozinha, e aí trabalhava na cozinha. E foi assim durante uns anos e a gente entendeu que o modelo escritório e casa funcionava para a gente. Hoje nós temos 4 filhos. Na ocasião, nós tínhamos apenas a nossa mais velha. E ficamos por 10 anos num modelo híbrido, né, de escritório separado de casa, mas a gente morava, né, ali no... Era tipo a mercearia do seu Zé, que você mora, sabe, seu Zé fica nos fundos. Era tipo isso, só que a gente chegou a ter mais de 20 colaboradores nesse formato. Hoje nosso escritório fica no edifício Ion, aqui no início da Asa Norte, para quem conhece aqui Brasília. Tem muita gente de fora de Brasília aqui? Levanta a mão quem não é de Brasília. Nossa, quem veio de mais longe? Rondônia, aonde? Rondônia, Ceará, Amapá, Paraíba. Sempre tem a galera do Acre, Santa Rondônia. Catarina, Rio Grande do Sul. Ó, vamos estar em Santa Catarina, viu? De Boston? Não, gente, lacrou. Lacrou. Humilhou, acabou pra todo mundo. E tava caladinho assim, né? Boston, sorry. Boston. Sorry. A gente hoje tem clientes, né, que trazem para a gente muita alegria, projetos de arquitetura e execução no Brasil todo, de alto padrão. Uma das peculiaridades do nosso escritório é que a gente não tem uma assinatura nossa. A gente diz e a gente defende que o projeto tem que ter o DNA de quem vai morar. Então, cada projeto nosso tem uma característica, né? Casas tradicionais, casas mais contemporâneas, casas mais clássicas, enfim, né? Interiores. E hoje a gente tem um perfil de cliente que realmente confia na gente e contrata a gente para fazer várias coisas, pessoas conhecidas, inclusive. Alguém conhece algum desses aqui? Algum desses famosos?
São pessoas aí com mais de 1 milhão de seguidores, com, sei lá, 600 mil seguidores, que poderiam, inclusive, estalar o dedo e falar assim, eu quero um projeto de graça. Com certeza, alguém teria interesse em fazer parceria de divulgação e tudo mais. E os nossos clientes são pessoas conhecidas e nos pagam. E não pagam barato. São projetos de 100 mil reais, obras de 2, 3 milhões de reais. A gente fez uma casa agora para uma família bem conhecida, foi mais de 7 milhões de reais em execução. Então, a gente realmente conseguiu chegar num lugar em que a gente consegue viver da nossa profissão, e é por isso que a gente está aqui. Volta aí rapidinho, Rafa. Essa casa aqui no Rio, a gente deve começar agora em janeiro. Essa aqui, ela passa de 15 milhões, essa aqui, ó, lá na Barra da Tijuca. Então, são valores assim que são valores expressivos. Né? E projetos que nos colocam com uma possibilidade de viver da carreira, enquanto muitos estão, né, aceitando viver com 3 mil reais, a gente conseguiu realmente ter um negócio lucrativo. E por isso a gente ensina os nossos alunos, né? Ela que é de Boston, eu estava esperando para contar que essa semana a gente tem nossa primeira aluna de Tóquio, a gente tem uma aluna no Japão, temos 32 mil alunos em 29 países, somos a maior escola online de treinamentos para arquitetos e engenheiros hoje do Brasil, desde 2016, capacitando profissionais. Então, quando eu ouvi daquele arquiteto que não dava para ganhar dinheiro, aquilo me deu uma raiva, sabe aquele botão do emputecimento? Ele foi ligado. Falei assim, cara, não é possível que uma pessoa dessa vai jogar uma pá de terra nos sonhos de tanta gente que ama. Tinha muitos estudantes nessa palestra também, você via o semblante daqueles jovens assim, dando aquela murchada, sabe? Né? Você fica assim, poxa, que triste, né? A pessoa ela passar as frustrações dela, né? O fato dela não ter conseguido ela jogar aquela pá de terra nos sonhos dos outros, né? Eu achei muita covardia, mas enfim. Bom, enquanto isso, temos muitos reais em obras. Pergunta simples para vocês. Tem obra rolando na sua cidade hoje? Sim. Muito ou pouca? Bastante, né, gente? Para todo lado tem uma caçamba de entulho, né? E uma maquita, né? Basta a gente querer gravar alguma coisa que... Vai fazer uma reunião. Né? Vocês também são perseguidos por obra? Vocês viajam para os lugares... Cara, a gente chega nos hotéis, é engraçado. Eu fiz até um vídeo agora, que a gente estava em São Paulo. Cara, vocês ganharam um upgrade, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, vista para obra. Certeza. É abrir a janela e tem um prédio levantando do lado, assim. Ó. É impressionante, persegue. Né? Mas, gente, a verdade é que é o seguinte, o problema não é a nossa profissão. Tá? O problema não é o mercado. O pessoal fala, o mercado está prostituído, isso e aquilo, tal... todos os mercados, eu já vim de outros mercados, eu já tentei na música, eu já tentei carreira militar, né, outras situações. E eu falo para vocês, o mercado ele é muito parecido em vários segmentos. Se vocês forem conversar com médicos, existe os médicos que estão vendendo almoço para comprar janta, o pessoal fazendo plantões e plantões e plantões e ficando noite sem dormir, para conseguir fechar um salário que faça sentido ali no final do mês, e você vê isso acontecendo em diversas outras profissões. Mas sim, tem os profissionais que estão olhando para as suas carreiras de forma estratégica, estão traçando realmente uma estratégia de posicionamento, entendendo para quem que eles estão falando, o que eles têm que vender para essas pessoas, qual que é a real necessidade dessas pessoas. Não estão querendo falar para todo mundo, que quem fala para todo mundo não está falando para ninguém, essa que é a verdade, e essas pessoas estão subindo cada vez mais no topo das suas pirâmides sociais. Sim ou não, pessoal? Tem arquitetos, tem construtores na cidade de vocês que estão no topo, sim ou não? Tem a galera que está no meio também, não tem? Que está ali, está muito bem, tem, digamos, uma carteira bacana de clientes, indicações, vive dignamente, e tem a galera que está sobrevivendo, desiste, não desiste, sim ou não? Aí, o que esses profissionais estão fazendo para subir a pirâmide? E a gente precisa modelar isso. É só isso. Tá? Então, diferentemente desse professor, desse arquiteto, dessa referência que estava ali jogando uma pá de terra, né, nos sonhos de muitos, né, entrantes no nosso mercado, que eu sei que tem estudantes aqui também, não tem, pessoal? Bastante estudantes aqui também. Então, eu quero trazer para vocês que vocês só precisam realmente entender como é que funciona a regra do jogo do mercado e colocar as ações em prática. Tá? E a faculdade, por mais bem intencionada que seja, por mais que a gente tenha, né, uma dedicação muito grande lá, nós não aprendemos a gerir, que é um grande diferencial,
que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Então, para a gente falar um pouquinho do poder da gestão, né? O que a gestão ela possibilita para a gente? Ela possibilita projetos mais eficientes, projetos que viram obra construída, projetos dentro do prazo, projetos com qualidade, projetos que respeitam aquilo que o cliente pede, projetos que são melhores do que o que uma inteligência artificial poderia fazer. Então, quando a gente tem processos, quando a gente tem gestão, a gente tem um bom projeto. E também uma boa obra. Hoje o mercado tem pavor de obras. Se você conversa com qualquer pessoa, talvez até dentro do mercado, as pessoas estão traumatizadas com obra. Estão ouvindo falar que obra é sinônimo de problema, que obra custa sempre mais caro, leva muito mais tempo do que deveria, e isso gera muito medo, muita repulsa. Principalmente, inclusive dos profissionais. O Bora na Obra nasceu para, na verdade, lá atrás a gente não falava de gestão, a gente falava só de obra. A gente falava sobre a importância do arquiteto estar no canteiro de obras, porque o fato da gente se distanciar do canteiro faz com que a gente projete mal, faz com que as pessoas falem mal do nosso projeto e que a gente não está nem lá para se defender. Alguém aqui já passou por uma situação dessa, de ser responsabilizado só porque não estava lá, e aí empurram a culpa, né? A gente já teve que encarar muitas questões, por exemplo, os clientes amavam a gente na época do projeto, mas quando começava a obra e a gente não estava lá, de repente eles odiavam a gente. Era assim, ó, galinha morreu de peste, a culpa era da Rafa e do Alex. Entendeu? A galinha morreu de peste, mas aí a culpa lá era da Rafa e do Alex, do projeto, do Bora, que tinha feito errado, que não tinha detalhamento e que não sei o que era ruim, fora as mudanças que eles queriam fazer, né? O projeto vai para a obra, aberta a temporada dos pitaqueiros, né? Lançou... O cliente tem que construir uma casa para ele e uma casa nos fundos para os pitaqueiros, não é? Sempre tem o tio, o primo, o amigo, né? Pitaqueiro. Não é, tem aço demais aí. Acho que Pitaqueiro de obra pronta, né? Exatamente. Então, a gente precisa de processo, a gente precisa estar na obra, a gente precisa de gestão. Na obra, muita coisa acontece. Então, se você não tem a visão do gestor, você não consegue lidar com tantas variáveis. Fornecedor, cliente, prazos, custos, questões climáticas, mão de obra, porque segunda-feira é o dia oficial da ressaca, todas as outras variáveis que estão envolvidas na obra. Sim ou não, pessoal? Gente, sem gestão, não tem jeito. E é uma coisa, quando a gente fala da parte técnica de obra, depois a gente entra com as estratégias de gestão, né? Gestão de produtividade, de equipe, liderança, essas coisas todas. Mas quando a gente fala da técnica, os arquitetos eles se afastaram da obra. No meu ponto de vista, hoje, né? Lógico, com os cabelos brancos, a gente, né, com essa maturidade, você vê que não é algo assim tão grave, tão... digamos assim, não tem um motivo muito forte para isso. Mas a gente criou um medo do canteiro de obras, criou-se um bicho de 7 cabeças daquilo, que não tem por que ser assim. Grande parte dos processos que acontecem em obra, 99%, eles se repetem. A construção civil é uma das áreas que menos inova no mundo, só perde para caça. Então, poxa, meu sogro tem mais de 40 anos de engenharia, né, chegou em Brasília, nos primórdios ali, né, construiu as pirâmides do Egito, inclusive. Né? Ele estava lá junto com o faraó. Né? E eu levo ele para a obra hoje, ele está aposentado e tudo, mas ele gosta daquele ambiente e tal, tem as concretagens, ele vai, que é coisa de engenheiro, adora concretagem. Né? Vai lá retocar, né, o bronzeamento né, o Cossim Cornão aqui, né? Tem engenheiro aí, gente? Só pra saber. Né? Bota a polo aqui assim, aí tá bronzeado daqui para baixo. Tomar né? cuidado, Alex. Exatamente. Brincadeira, gente. A gente super colado nos engenheiros. E aí ele chega na obra, ele tá por dentro de tudo que está acontecendo. Todos os processos, porque continua muito parecido. Fundação, estrutura, impermeabilização, não sei o que, aquela coisa toda, alvenaria, aperto de alvenaria, instalações. Ele olha assim e fala assim, isso mesmo, ainda sai apontando um defeito ali ainda e tal. Vocês entendem? Então, gente, peraí, se a coisa não evolui na velocidade que a gente gostaria, tem novas tecnologias, novas, né, sim ou não, construtivas, steel frame, ICF, EPS e tal, mas que você não perde, eu vou dizer aqui que você não perde um mês para se atualizar nessas novas tecnologias, para entender como é que a coisa funciona. Então, nosso desafio, na verdade, era só entender como aquela metodologia funciona e a ordem certa em que ela deveria acontecer para você não ter retrabalho e prejuízo na obra. Só isso. E saber fazer leitura desses projetos. Eu preciso saber projetar a fundação? Não. Mas você pega aqui, a ferragem dessa, essa. Tá certo. Beleza, próximo. Não tem problema nenhum em fazer isso aí. É muito simples.
Só que às vezes durante a faculdade, aquela coisa, né, o cajado da sabedoria, não, porque você tem que entender que o Slump. o slump, e aí tal, você tem que entender que o recalque aqui, etc, tal, porque a resistência de ponta do tubulão, ele vai acontecer da seguinte forma, e temos o lambda, e não sei o quê, e você fica assim, meu Deus do céu, você vai se encolhendo na cadeira. Nossa filha esses dias falou assim, mãe, por que tem professor que tem mania de querer que a gente se sinta idiota? E aí tem muito falei, arquiteto... aguarde a faculdade, minha filha, aguarde. E aí a gente está ali na faculdade sendo treinado a apresentar os nossos projetos para os nossos pares. A gente está apresentando os nossos trabalhos da faculdade para outros colegas arquitetos, sim ou não? Aí estamos falando do pano do telhado. Pano eu uso para dormir, gente. Não, meu amor, você usa cobertor, meu amor. Cobertor. Enfim, você pano. pano. Quem é do Nordeste aqui? Quem é do Nordeste aqui? Pano, né, gente? Vocês usam pano para dormir? Eu uso cobertor. Pano, é um paninho, né? Os panos de bunda, é assim que fala lá, né? Junta os panos de bunda em casa, é isso aí, exatamente. Então, gente, a gente aprendeu a falar difícil, só que quando você entra no mercado, os clientes se sentem burros perto da gente. Aí você perde conexão e não vende. Isso. Agora vamos voltar, porque assim, ele assim, a gente, ele vai. Aí eu tô aqui olhando o tempo e falando, meu Deus, a gente tem que correr. Então vamos lá. Gestão nos negócios, gente. Gestão nos negócios. Organização, processos, você ter padrão de entrega. Padrão de entrega não necessariamente é você ser o melhor do mundo, é você ser previsível. Então, por exemplo, quando você indica um restaurante para um amigo e o seu amigo vai lá e te liga e fala assim, caramba, foi horrível, a comida estava fria, atrasou, a carne estava crua. Você vai indicar o próximo? Não vai. Agora, se você indica e o amigo fala, cara, ok, você se sente confortável para indicar o próximo, e o próximo, e o próximo. Quando o cliente percebe que você não tem padrão, ele não te indica. E aí, pessoal, uma coisa muito importante. Antes de cada empresa, antes de cada escritório de arquitetura, existe uma pessoa. E essa pessoa é cada um de vocês aqui. Se você quer ter um escritório bem-sucedido, você precisa ser uma pessoa bem-sucedida. Você precisa ser uma pessoa ordenada. Você precisa ser uma pessoa organizada. Então, eu vou dar uma tarefa para vocês para a próxima semana. E eu sei que, eu não vou expor ninguém, mas vários de vocês aqui não fazem isso. Vocês vão fazer duas coisas. Vocês vão arrumar a cama de vocês de manhã e vão arrumar a mesa de trabalho de vocês. E vocês vão ver o que isso vai gerar no resultado dos negócios de vocês, nas entregas de vocês. Nos estudantes que estão aqui, isso vai gerar produtividade. Vocês vão parar de enrolar. Vocês vão parar com essa coisa de deixar para a última hora. A gente precisa quebrar esse ciclo. Nós fomos treinados na faculdade de arquitetura para ser um monte de enrolão. Não é verdade? Não deixar é? tudo para a última hora, assim ou não? Ai, mãe, eu virei à noite. Virei à noite, pai, só para ficar com... Né? É porque você não entende como que eu preciso da criatividade. Uma vez lá no escritório a gente implementou o método Pomodoro. Quem conhece o método Pomodoro? Eu também uso. E aí um colaborador nosso, na época estudante de arquitetura, ele falou assim, eu não consigo ficar nesse lugar porque isso acaba com a minha criatividade. Eu falei, então tá bom, a porta da rua é a serventia da casa. Nós trabalhamos com processos, a gente não romantiza muita coisa, a gente vive do que a gente ama. Vocês viram os nossos projetos? Vocês gostaram dos nossos projetos, pessoal? Pode ser que tenha algumas críticas, né? Eu sei que aqui a gente está com gente que entende muito, mas a gente sabe que os nossos clientes estão satisfeitos. Mas os clientes estão felizes. E a gente está conseguindo viver da nossa profissão. Então, eu quero dizer para vocês aqui, vamos quebrar essa coisa da síndrome do artista. Vamos nos ordenar. Não é verdade? Vamos descer desse palco, tirar o tamanco, parar de achar que a arquitetura é discurso político, parar de achar que a arquitetura é só poesia. É isso também. A gente não pode perder o olhar no belo, na estética, na leveza, no cuidado, nas técnicas, mas a gente tem que entender que, acima de tudo, a gente está prestando um serviço. E para a gente prestar um serviço, a gente precisa ter um CPF ordenado. Depois, vamos também parar de romantizar essa coisa de eu tenho um escritório. Aí eu pergunto, você tem cliente? Não, não tenho cliente. Não, então você não tem um escritório. Você só tem escritório quando você tem um cliente. Então, antes de vocês ficarem gastando dinheiro, montando escritório físico, ou muitas vezes botando seus pais para pagar escritório físico, porque eu vi vários colegas de faculdade botando os parentes tudo, as parentaiadas tudo para se endividar, aí a expectativa começa a subir ainda mais, né?
O pior é a galera que ainda vem lá de baixo. Às vezes o pai é mestre de obras, às vezes o pai é pedreiro. Fala assim, ó, meu sonho é que meu filho seja arquiteto, porque arquiteto é doutor. Aí vai lá, junta todas as economias, monta um escritório. A pessoa, o ser humano, não tem um cliente. Então vamos lá, gente, invertam a ordem. Primeiro, vendas. Sem vendas não há negócio. Vendas é o oxigênio do negócio de vocês. Tem algum vendedor aqui? Levanta a mão. E o resto está vivendo de quê? Levem isso para a vida de vocês, tá? Sim ou não? Se você não está vendendo, você está vivendo às custas de alguém. Essa que é a verdade. Então, vendas é o oxigênio. E eu sei que, gente, eu sou da escola da Moamba, do Paraguai. Vendas para mim não é um problema. Mas eu ouvi da Rafa, recém-formada na UNB, nossa filha estudava na escola legal, as pessoas construindo, contratando arquitetos, e ninguém sabia que ela era arquiteta. Eu falava para ela, assim, Rafa, você tem que abrir a boca, fala para as pessoas que você é arquiteta. Se não quiserem contratar, tudo bem. Peraí. Eu não passei... Quem é casado sabe, é desse jeito. Eu não passei... Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, né? Vocês podem rir que a esposa não está junto, né? Pode rir, pode rir. Você não ri, não? Sofá hoje, né, gente? 4 letrinhas pra ele. Até perdi o raciocínio. Eu vou falar o que eu falei, porque fui 5 anos de arquitetura... Eu não me formei na UNB para me tornar vendedora. E aí? Alguém mais falava isso aí? Teve alguém que falou, eu falava isso. Não estudei 5 anos na UNB, eu brigava com ele. Eu falava, você tá louco que eu vou ficar falando para as pessoas que eu sou arquiteta? Você acha que eu me formei na UNB para virar vendedora? E aí, olha só, aí a gente vai estudar vendas, aquela coisa toda, a gente se depara com a frase do Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, daquele filme do Leonardo DiCaprio, quem já viu? Ele tem um livro incrível, anotem aí, Segredos do Lobo, maravilhoso de estratégia de venda. O que ele fala lá no livro? Porrada na cara para quem é pai e mãe. Vendedores tímidos têm filhos magros. E nessa ocasião, quando eu falava isso, a gente teve que tirar a nossa filha da escola particular, que eu tinha estudado, e colocá-la na escola pública. E ali, para mim, foi o fundo do poço, porque eu falei, caramba, nada contra que estudar em escola pública, mas eu não tinha estudado. Eu tinha tido acesso a tudo do melhor. Os meus pais não tinham tido a estrutura que eu tive, familiar, né, financeira, pessoal, e eu simplesmente não era capaz de pagar a energia do nosso apartamento. Nós dois, formados na UNB, tivemos a energia do apartamento cortada. Tivemos que pedir para o meu pai e para minha mãe para pagarem o nosso aluguel, a nossa conta de energia. Meu sogro e minha sogra faziam compras para a gente. Então a gente sabe o que é literalmente estar no fundo do poço. E a nossa filha não teria se tornado, né? Não vou dizer que ela é cheinha, senão vão contar para ela que eu estou dizendo, que tem infiltrados aqui. Estou brincando, ela é magrinha, gente. Mas ela é hoje uma adolescente, 15 anos, né, estuda numa escola excelente. Está bem nutrida. Está bem nutrida, já viajou para a Europa, já viajou para os Estados Unidos, já teve tem uma vida bastante confortável, diga-se de passagem, até mais do que deveria. Até mais que deveria, estou dando as apertadas. Gente, mas em resumo, se vocês forem bons nisso aqui, vocês podem trocar de profissão 10 mil vezes. Vocês sempre serão bem-sucedidos. Porque todos os segmentos precisam fazer vendas. Vendas e marketing. Tá? O marketing é o que vai propulsionar. Então, quem não é visto não é lembrado. A gente precisa falar do nosso trabalho. Marketing é botar o holofote naquilo que você faz. E a gente precisa virar uma chave, que é sair da cabeça do autônomo, que é a cabeça do eu sou o escravo do meu próprio negócio, eu vendo as minhas horas, eu sou limitado, eu tenho que aceitar qualquer coisa, para ter uma cabeça de empresário, uma cabeça de dono, que olha de cima, que gere pessoas, que encontra oportunidades, que alavanca com recursos de terceiros. Ou seja, você tem equipe, você tem processos, você tem tecnologias, você tem coisas que vão gerar você mais resultado. Pessoas, time, liderança, processos, padrão de qualidade, tecnologia. Hoje em dia, sistemas, aplicativos, inteligência artificial, não tem como você abrir mão disso daqui. Tecnologia é a chave e ela está avançando numa velocidade que poucos estão acompanhando. E isso vai gerar resultados para vocês. A verdade é a seguinte, a gente precisa ser rápido. A gente precisa agir na vida. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Tem 3 livros aqui. Quem chegar primeiro, leva. Calma, vai dar certo.
Pera aí, ó, eu vou te dar um depois, tá? Ali no final a gente se fala. Ó, depois você fala comigo que eu mando pra você. Gente, olha, legal. vocês Vamos foram lá. incríveis. Se eu soubesse que vocês queriam tanto livro assim, eu tinha mandado o link aqui pra vocês. Aqui. Muito bem. Mas olha só, quem pegou o livro aí? Quem pegou o livro? Quem pegou? Beleza, Levanta a mão. beleza. Olha só, beleza que foi uma guerra feia aqui também. Caraca. Mas ela saiu lá de trás, cara. Olha aí. Tem, depois eu passo pra vocês. Ela Não, saiu... mas melhor do que isso, a gente vai liberar o PDF de graça pra todos vocês. Vocês querem? Muito bom. Legal. Muito bom. Deixa eu dar E de pra presente. você que foi pra guerra, eu vou te dar um físico também, de presente. Mas olha só, isso aqui é para vocês entenderem que o dinheiro, o resultado, ele ama velocidade. E a gente faz essa dinâmica aqui para vocês entenderem. Às vezes uma pessoa que sai lá de trás, uma pessoa que tem, como a Rafa disse, que saiu de uma condição social, às vezes mais desfavorecida do que a sua, a pessoa formou depois de você, anos depois, você tem experiência, bagagem, você já viveu um monte de coisa, só que a pessoa, ela só está implementando, ela está modelando gente, ela está aumentando as expertise dela. Essa pessoa, ela sai lá de trás e ela está lá na sua frente. E aí você não entende, mas por que fulano? Nossa, fulano, é porque é blogueirinha. Blogueirinha, virou blogueirinha, por isso que está fazendo sucesso. Vou fazer uma pergunta que vai doer. Quantos arquitetos que são piores do que você tecnicamente, que você conhece, que ganham mais dinheiro do que você? Pronto. Então, vamos lá. O que essas pessoas fazem de diferente? Elas investem. Elas entendem que investir em marketing, investir em conhecimento, fazer por merecer. Lá nesse momento que a gente estava devendo energia, que a gente estava tirando nossa filha da escola particular, que a gente estava literalmente no fundo do poço, foi quando a gente falou assim, agora a gente vai para o fundo maior ainda. A gente vendeu tudo que a gente tinha, a gente começou a investir em capacitação. Porque a gente não tinha um plano B. Na nossa cabeça era isso ou nada. Se você tem um plano B, acaba que você fica numa zona de conforto. E eu e o Alex, a gente não tinha mais escolha. O Alex já tinha tentado carreira musical, já tinha tentado ser militar. Eu não, desde os meus 6 anos, eu falava, eu vou ser arquiteta. Meu pai era engenheiro, tinha executado obras do Lelé, grandes obras aqui em Brasília. Então, para mim, não tinha outra opção a não ser fazer aquilo dar certo. Alguém aqui já sentiu nesse lugar de falar assim, cara, eu não tenho outra opção, eu quero fazer a arquitetura dar certo? Levanta a mão. Vocês amam isso que vocês fazem, não é verdade? Vocês fariam, inclusive, de graça, não fariam? Talvez até estejam fazendo alguns de vocês, infelizmente. Não, eu falo se não precisasse de dinheiro. Cara, eu tiro por ela. O cliente, às vezes, dava uma ideia ali e falava assim, cara, tô querendo construir uma casa, tal, não tinha fechado o contrato, não tinha pagado nada e tal. Ela já estava desenhando o negócio. Quem aqui é assim? Levanta a mão. Não, é só porque eu tô com as ideias aqui. Todo mundo é assim, né, não? Ai, lógico, a gente ama esse negócio. Então, sim, quem tá aqui, cara, esse mercado é tão doido que quem tá aqui é porque gosta demais. Sim ou não? Essa que é a verdade. E uma coisa que a gente aprendeu na nossa jornada é que a gente tem que realmente ser duro com o processo. Vocês viram que a gente falou verdades duras aqui de ouvir, inclusive. Mas a verdade é que o processo a gente tem que ser exigente. A gente tem que se exigir mesmo. A vida não vai amaciar o seu ego. A vida é dura. Principalmente para quem é mole. Então, a gente precisa ser duro mesmo, só que a gente precisa ser gentil com o resultado. Entender que o resultado ele é fruto de uma jornada, que cada um tem o seu momento, que Deus vai colocar você no lugar certo, na hora certa, quando for a sua hora. Então, a jornada do empreendedor ela é uma jornada de muita exigência com o processo. Você se dedicar, você fazer a sua parte e esperar, porque o resultado vai vir. E aí, pessoal, para quem quiser ganhar de presente esse e-book desse livro aí, o PDF dele, é só ir lá no nosso direct. Bora na obra. Para quem não nos segue, já segue também. Inclusive, vocês podiam ajudar a gente a bater uma meta do YouTube depois, hein? Caraca, a gente está há 10 anos produzindo conteúdo no YouTube. A gente está com 99,7. Quantas pessoas tem aqui nesse espaço? Cara, se cada um de vocês se inscreveram, a gente vai bater 100 mil vai no YouTube lá, bota no lá. YouTube, gente. Bora na obra. Vamos bater. Caraca, vai ser muito maravilhoso. Ajuda a gente aí. Pronto, a gente vai dar o link pra vocês. Receber Ajuda aquela aí. plaquinha. Bora. Mas é o seguinte, Eu manda quero aquela lá plaquinha, gente. Vambora. o direct com a palavra CAL. E é o seguinte, quem tem escritório de arquitetura, a gente não tinha imaginado que tinham tantas pessoas assim. E aí, o que a gente tinha programado? Que a gente ia dar 5 consultorias
para quem tem escritórios de arquitetura e que querem alavancar em 2025. São consultorias com o nosso time, com uma pessoa que é especialista na metodologia, que ela vai fazer um diagnóstico do seu momento atual, entender o que você está vivendo e o que você precisa fazer para ir para o seu próximo nível de resultado. Isso é algo extremamente personalizado, é uma reunião de aproximadamente 40 minutos a 1 hora, e a gente tinha liberado 5 vagas, mas como são muitas pessoas, vocês vão preencher. Pode ser que a gente não consiga fazer, né, de uma vez, mas a gente vai tentar aumentar um pouco essa quantidade de vagas. Preencham com carinho lá, para quem tiver interesse, lógico, e aí a gente vai fazer esse... depois que você mandar o call, você vai receber o link. Vocês vão receber lá. Aí você vai baixar o e-book no direct do Bora na Obra. No Instagram, tá? Só seguir os passos lá. Só mandar call, vocês vão conversar lá. Você mandou o call lá? Aí já recebeu o link para baixar o livro? É para ser automático. Não, minha equipe não errou nisso não, peraí. Eu vou mandar um vídeo para eles daqui, ó. Aguenta aí. Fala assim, Manda um vídeo. agora eles vão ter que responder vocês no dedo. Olha aí, que massa. Ó. Aí vocês falam assim, 3, 2, 1, me ajuda a te ajudar, vai. Vamos lá, me ajude a te ajudar. Vocês vão ter que responder agora toda essa galera aqui no dedo, porque eles disseram que quando mandaram call, não chegou o link do livro. Então agora manda lá para eles, tá bom? Chegou? Pronto. Ó, gente, foi osmose aqui, tá vendo? Pessoas, processo, tecnologia, entendeu? Não, mas vocês vão receber. Vocês vão receber. Que até o final do dia, nem que seja no dedo. Nem que eles respondam 1 a 1, eles, né? Fica tranquilo. Nem que eu bote minha sobrinha que tá aqui, estudante de arquitetura, para mandar 1 a 1, né, Gabi? Gente, se você ama o que você faz, então você merece viver da sua profissão. Muito obrigado. Pode fazer a pergunta. Vamos lá, primeira pergunta. Como é seu nome? Meu nome é Carol, eu sou social media para arquitetos e estudante de arquitetura. E eu queria perguntar sobre qual o impacto do digital hoje dentro dos negócios e dos escritórios de arquitetura e como que isso pode impactar tanto o financeiro quanto o reconhecimento, que eu creio que todo mundo aqui quer ser reconhecido como um arquiteto que projeta bem e que tem projetos, enfim, incríveis. Então, eu queria que vocês respondessem isso. Legal. Posso responder? Carol? Carol, né? Carol, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: ou você é ponto com ou você é ponto fora. Não tem jeito hoje, em nenhum mercado, você está fora da internet. A tomada de decisão do consumidor, ela tem como apoio a internet em todas as instâncias. Quando a gente vai comprar um tênis, né? Uma vez eu fui com o Alex comprar um tênis lá no Iguatemi e a gente foi com um amigo. E aí, um amigo que entende muito de corrida, o Alex ia fazer uma peregrinação, ele faz todos os anos lá para Aparecida, ele anda 7 dias. E a gente foi comprar o tênis. E precisava ser um tênis muito resistente. Aí a gente foi com um amigo que entende de tênis, né? O Léo, a gente estava lá andando e tal, a gente viu o tênis. O Léo falou assim, cara, esse tênis é o melhor tênis. Antes de fechar a compra do tênis, o que eu fiz? Peguei na internet, olhei as avaliações, olhei quanto custava e ainda fiz uma coisa que eu não gosto, que foi pedir desconto. Porque eu olhei, a diferença estava de R$100 num tênis de 800. Eu falei, é muito. Aí mostrei pro vendedor, falei assim, olha, então, sabe o que é? Aí ele, não, eu consigo fazer esse preço para você. Então, até para comprar um tênis, a gente usa as duas vias. Quando a gente vai contratar um escritório, ou quando a gente vai ser contratado, né, como escritório de arquitetura, ou como construtora também, como é que é geralmente o fluxo? Ou o cliente vem 100% da internet, hoje a gente tem vários que vêm 100% da internet, tem nenhum contato com a nossa rede de relacionamento, nada. Ou ele vem por uma rede offline, mas a pergunta que não quer calar quando ele está na mesa de jantar com aquele colega que indicou qual que é o Instagram deles? Não é, pessoal? Então, a presença digital, ela é obrigatória. E parabéns por você estar num ambiente desse, porque eu sei que você é estudante de arquitetura e você está aqui por outros caminhos também, mas você já está olhando para isso. Na sua fase de faculdade, já demonstra que você está anos-luz na frente de muita gente. Então, façam networking. Inclusive, pessoal, olha de novo, levanta aí, Carol, para o pessoal te ver, ó. Social media de arquitetura. Vocês entendem? Tem muito mercado, é uma dor latente. Então, tem que ter. E se a gente for olhar, por exemplo, o carinha da CIMED lá, né? Ele... Como é que é o nome dele mesmo?
Adib. Ele levou as ações da empresa para não sei quantos bilhões? 2 bilhões de dólares, fundo de Singapura investiu só porque ele colocou a cara no negócio. É isso. O nosso mercado é um mercado de confiança. Para alguém contratar um escritório ou uma construtora, precisa saber quem é. E aí, se você fica com esse receio de aparecer, de não mostrar a sua cara, ah, não, mas eu não quero aparecer, eu tenho vergonha, você vai perder posição. Dá para viver sem? Dá, mas talvez você leve 20 anos. Se você quer acelerar, uma vez um escritório de arquitetura muito grande, que a gente admira, falou isso pra gente. Falou, cara, o que vocês fizeram em 5 anos, a gente levou 20 para fazer. E uma coisa que a gente tem que, digamos assim, tomar uma decisão é de resolver alguns conflitos internos. Quem é que quer ser reconhecido pela profissão, por fazer um bom trabalho? Levanta a mão, gente, de verdade. Quem quer ser reconhecido? Você quer ser reconhecido. Você quer ser muito conhecido. Tem gente que clama e tem gente que reclama, ou seja, clama com muita força para a coisa errada. Ou seja, a gente quer ser reconhecido pela nossa profissão, só que você não quer botar a cara. Espera aí, uma coisa não casa com a outra. Como assim? Não vou botar a cara nas redes sociais porque eu acho isso aí coisa de blogueiro, não sei o quê. O que a gente entendeu? As redes sociais hoje, elas se tornaram a nova prateleira. Antigamente era a mídia tradicional, era a televisão, eram as mostras de arquitetura, as revistas, sim ou não? Agora os clientes, a sociedade de consumo, ela está olhando para as redes sociais. Então a gente tem que entender para onde que o nosso cliente ele está olhando para a gente se projetar para esse lugar. Aí quando vocês vencem esse pré-conceito, né, esse conceito formado, né, sem muitas vezes uma análise, digamos assim, uma análise verossímil da importância daquela ferramenta para o nosso negócio, aí muitas pessoas acabam se autossabotando. E como a Rafa disse, nós estamos no ramo de prestação de serviço. Essa conexão de quem vai contratar e quem vai ser contratado, ela é muito forte. O offline continua sendo muito forte ainda, porque você passa a ser conhecido, você cria as relações, mas é no online que você cria essa autoridade e que você permanece sendo lembrado para que quando a pessoa precisar do teu serviço, ela vai lá e te contrate, você entra nesse círculo. O Henry Ford, né, o criador da Ford, ele fala o seguinte: se eu tivesse $1 único, eu investiria em publicidade. Então, a gente precisa tirar essa visão do nosso negócio de que eu me formei na UNB para me tornar uma vendedora. Se eu tivesse $1 único, eu investiria no meu negócio em publicidade, para ter venda, para ter oxigênio. Aí sim eu pegar essa grana e conseguir investir em mim, conseguir investir no meu escritório e assim por diante. Alex, ainda assim, todo mundo aqui já ouviu isso, o reconhecimento de afirmar digitalmente. Ainda assim, muita gente vai sair daqui hoje e não vai aplicar isso. Eu estava falando com a Rafa aqui fora, que a gente é alto, né? Eu e a Rafa, vocês notaram, a gente é meio alto, e a gente estava conversando uma coisa bem simples, que a gente, às vezes, por ser muito alto, a gente se encolhe perto de outras pessoas. Isso quer dizer pra caramba, mais do que pra gente, pra quem vê a gente, né? Porque a gente vai estar encolhido, meio murchado. E o que eu quero dizer com isso é que nosso mercado, realmente, a gente mexe com muito dinheiro. Nossa indústria, alguém vende um tênis, compra mais de um tênis no ano. Mas quem é que compra mais de uma casa por ano? Talvez compre uma casa na vida. Então, para uma pessoa contratar a gente, a palavra realmente da nossa profissão é segurança. Passar a segurança. Isso tem um nome que gente com menos conhecimento do que muito especialista se sente mais seguro de falar de certos assuntos. Isso tem um nome, é o efeito Dunning-Kruger. São 2 psicólogos que fizeram essa pesquisa. É um teste interessante. E todo mundo aqui é especialista, provavelmente é muito bom no que faz, não à toa tá vindo aqui ver vocês. Aí eu queria, então, pedir para vocês não passam mais uma tarefa além da cama e além da mesa, de gravarem um vídeo, fazer alguma coisa falando de si mesmo. O que é que vocês recomendam? Todo mundo aqui sair daqui hoje e fazer isso. Um post agora no Instagram já vai destravar vocês. Então, é verdade isso, assim, muita gente não faz por achar que vai estar se expondo, que vai parecer arrogante. Vai parecer blogueiro, vai parecer... E muitas vezes a gente se julga numa medida do que a gente está julgando, né? Então, acho que o primeiro passo é vocês
pararem de julgar, né? É vocês entenderem que, cara, cada um faz o seu, sabe? Tipo assim, olha as redes sociais dos colegas e não joga coisa ruim, energia ruim, sabe? Na verdade, joga coisa boa. A gente tem que olhar o nosso, cada um fazer o seu. E o movimento na rede social, ele não precisa começar com uma selfie. Então, por exemplo, o Lucas fala, vamos dar o exercício de fazer cada um falando sobre si. Eu acho que às vezes é um passo muito além do que o que vocês precisam agora. Para quem está do zero, gente, mostrar onde você está. Uma foto, falar, cara, eu estou aqui na Conferência Internacional do CAL, estou me capacitando. Tira uma foto lá no negócio do CAL. Então, mostrar que vocês estão em movimento. O cliente, ele precisa saber que você existe, que você é de verdade, que você tem suas crenças, seus valores, que você tem projetos, que você está se capacitando. Então, quem quiser fazer esse exercício agora, já pega o celular, faz o stories, fala que, ó, estou aqui com o pessoal do Bora na Obra falando sobre gestão para melhorar os processos do meu escritório e atender melhor os meus clientes. Já dei a copy pronta aí para vocês fazerem o push. Mais uma pergunta, então, pessoal? Bom dia, meu nome é Gabriela Rebouças, sou arquiteta urbanista com pós-graduação em Direito Imobiliário. Já fiz estágio na minha cidade, na aprovação de projetos. O próprio diretor me direcionou, falou, você podia ir para a área aí de aprovação, porque você é curiosa, você gosta de lei. Estou com alguns colegas aqui da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos. E... Ah, que legal. Vai palestrar Onde dia você vai 10, estar, lá. Alex? Depois você fala aí para a gente. Eu atuo, então, né, na parte de aprovações, prefeitura, bombeiro, vigilância sanitária, e dá certo, né? Mas eu queria a visão de vocês, que estão aí há muito tempo, que têm alguns anos acima de mim. Eu queria saber se vocês acreditam que é viável estruturar um escritório voltado exclusivamente para processos de aprovações de projetos junto aos órgãos públicos. E, na visão de vocês, se o mercado caminha mais para escritórios multidisciplinares ou se concentram em diversas frentes de atuação, né? Me coloco à disposição e seria um prazer poder atuar ainda diretamente com vocês, um sistema de parcerias. Estou aqui, Gabi Rebouças. Muito bem, já meteu logo o pitch de vendas. Parabéns, Gabi. Já fez Gente, melhor do que o exercício que a gente estava falando, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Show. Pessoal, pergunta simples para vocês aqui. Hoje em dia, quem não gosta de mexer com a aprovação? Levanta a mão. Eu. Mas eu trabalho com isso, às vezes não gosto. É tipo planilha. Tipo assim, quem gosta de mexer com planilha? Cara, você fala assim, véi, alguém gosta de mexer com planilha? Entende? Eu até que gosto. Então, assim, é maravilhoso que existam pessoas assim, porque vocês resolvem uma dor. Tipo social media, entendeu? É tipo assim, é uma dor para a maioria produzir conteúdo, é uma dor para a maioria aprovar projeto. Ninguém gosta. Você fala, eu gosto de ler a lei. Isso não é normal. Eu adoro o ChatGPT, entendeu? Porque ele resume a lei para mim. Assim, só um ponto, né? Eu quero que a Rafa continue falando, mas tem muita gente que fica querendo buscar, né, o estouro dos coaches na internet e tal. Ai, qual que é o meu propósito, né? Aquela coisa toda. Gente, é muito simples. Cara, o que eu gosto de fazer, né? O que eu sei fazer, na verdade, o que eu sei fazer, o que o mundo precisa, né? O nosso mercado precisa, o que me pagariam para eu fazer. Aí você vai juntando aí interseção de conjuntos, quem lembra de matemática, né? Então, isso aqui eu sei fazer, isso aqui o nosso mercado precisa, o que me pagariam para fazer, aí, ou seja, vai afunilando aqui a intersecção dos conjuntos, né? Sim ou não? E o que faz meu coração cantar. Então, ela falou de aprovação com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, essas pessoas existem, né? Então, dá para você fazer, digamos assim, um negócio, digamos, direcionado. Eu falei aqui no início, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, sim, ela pode ser conhecida como uma grande especialista em aprovação, certo? Mas nada te impede de oferecer outros serviços de arquitetura, de construção, porque a gente acredita, tem um conceito em marketing que se chama cliente ideal. E você entender para quem que você tem que comunicar. E muitas vezes esse cliente de aprovação, ele vai precisar muitas vezes de um serviço de arquitetura, de obra, né? E assim por diante. E aí você vai deixar essa pessoa sair do teu ecossistema, que pode ser que ela saia e não volte mais.
Então você pode ter outras frentes, outros núcleos dentro do seu negócio e às vezes construir uma big holding aí no teu negócio e ter um grupo de empresas e assim por diante. Pois é isso daí, Alex, você falou também, você falou antes, né? Não tem que saber tudo. E eu escuto, às vezes, nos grupos de arquitetos, o pessoal falando assim, os engenheiros querem pagar pouco pra gente. Eu falei, pessoal, nada contra os engenheiros, mas estrategicamente, quem ganha o cliente quase sempre é a gente. O cliente chega pela gente. Por que a gente está dando na mão de outro profissional para ele ganhar com a obra? Por que a gente não calcula o orçamento e bota no orçamento e vende para o cliente e vira o quê? O dono, não autônomo. Então, essa questão da holding é outro raciocínio que eu acho que muita arquiteto tem medo ainda, que é um outro ponto de trabalhar de aumentar a complexidade. Quando você aumenta a complexidade, você chama colegas para trabalhar. Você vai ganhar menos? Não, você bota no orçamento e o cliente que vai pagar e pronto. Você ofereceu uma solução completa, aquele negócio de... A gente, às vezes, vende, por exemplo, projeto. A gente, às vezes, vende só projeto de arquitetura, aí o cliente tem que chamar outro para eletricidade, tem que chamar outro, e a gente tem que compatibilizar, a gente não recebe pela compatibilização. Por que a gente está vendendo a roda do carro e não está vendendo o carro completo? Uma coisa também, né? Eu acho que isso tem que ser entendido aqui também, né? Que é, inclusive, um dos pontos que a Gabi perguntou, né? Se essa coisa do escritório que resolve tudo, que é o caminho. O que a gente recomenda, por exemplo, para os nossos mentorados? A gente tem um grupo de mentoria que a gente treina empresários mesmo. E aí lá, a gente fala, cara, é o seguinte, você não é obrigado a saber tudo, mas você pode oferecer tudo. Se o cliente chegou direto em você, você pode oferecer. Por exemplo, a gente foi acoplando coisas no nosso escritório hoje. A gente oferece paisagismo, a parte de aprovação a gente já faz há muito tempo, porque delegar sempre foi um problema. Então, enrolava, atrasava, o despachante não entregava, e aí os processos ficavam extremamente lentos, e a gente internalizou. Complementares, hoje a gente tem uma operação de projetos complementares interna dentro da nossa empresa, da nossa construtora e do escritório, que hoje fatura quase como o nosso escritório de arquitetura. A gente vende um projeto de arquitetura, sei lá, R$80 mil. Os complementares daquele mesmo arquitetônico, a gente está vendendo por 50, 60. Só que o tempo de desenvolvimento é muito menor, o controle que a gente tem é muito maior e a margem de lucro é mais alta. Então, você consegue trazer para dentro do seu ecossistema serviços, como o Lucas tinha colocado, né? E você entregar a solução. O cliente, cada vez mais, pessoal, compra conveniência. O cliente de alto padrão, em especial, ele quer conveniência. Ele quer falar com uma pessoa só. Ele não quer ter que ficar falando com um monte. Agora, nem todo mundo está no nicho de alto padrão, tá? Então, isso é algo particular de cada mercado e é importante vocês entenderem isso. Pessoal, última pergunta e bem rapidinha, pergunta bem direta, por favor, aqui, meu colega aqui da frente, então, pronto. Isso. Pergunta rápida, resposta rápida, e a gente vai fazer uma foto final aqui da gente. Bom dia, sou Cilton Henrique, de uma cidade bem pequena, Cajazeiras, na Paraíba. Eu vou completar agora, em janeiro do ano que vem, 30 anos de formado, então eu tenho uma certa estrada. Eu gostaria de fazer um paralelo. Vai mais no sentido de mostrar que como a gente perde a oportunidade de ser construtor. Eu fiz uma especialização em gestão de obras e tinha uma professora, uma engenheira civil de concreto, e ela dizia, tinha 53 alunos na turma, acho que tinham 8 arquitetos e o resto era todo engenheiro. Aí ela dizia, gente, eu sei que tem muito engenheiro aqui, mas vocês têm que entender que quem manda, quem é o maestro, é o projeto de arquitetura. Então, nós temos a oportunidade de, como você bem apontou, quando o cliente está na nossa frente, nós temos a oportunidade de vender tudo. E é o que nós estamos fazendo, né? Então, eu gostaria de perguntar como vocês trabalham isso dentro da metodologia de vocês para passar esse conhecimento para escritórios. A gente faz justamente isso, né? Na nossa história, resumindo aqui, a gente começou só com o escritório de arquitetura. Aí a gente enfrentou o problema que muitos ou já enfrentaram ou estão enfrentando, que é não ter clientes satisfeitos, não ter um portfólio de obras. E quando a gente não tem portfólio, a gente nunca sai daquele ciclo do primeiro cliente, né? De você ter que praticamente pedir, pelo amor de Deus, para te contratarem. E aí a gente começou a oferecer obras, porque as obras eram uma zona. O Alex falou, cara, do jeito que esse pessoal está fazendo obra, eu vou fazer. E a gente começou a ganhar mais dinheiro. Só que a gente começou a fazer obra como todo mundo fazia, que era obra por empreita global. E aí foi uma tragédia, porque a gente se lascou. A gente teve que vender patrimônio, todo o dinheiro que a gente tinha e não tinha, a gente teve que usar para pagar a obra dos outros. O Alex vendeu uma moto, que era um sonho de infância dele, para poder cobrir patrimônio dos outros e a gente morando de aluguel. Então, assim,
a gente viveu essa jornada. Abrimos a nossa construtora, melhoramos a nossa metodologia, criamos uma metodologia própria de gestão de obras. E hoje, dentro da metodologia Bora na Obra, a gente ensina uma base de 9 serviços. Então, a gente defende que nem todo mundo vai fazer de uma vez, mas que existem 9 serviços que você pode oferecer. Começa com consultorias, laudos, visitas, projetos de interiores, projetos de arquitetura, complementares, EVF, que é a menina dos olhos da metodologia Bora na Obra. Hoje a gente escuta, graças a Deus, falarem sobre EVF. Nós não inventamos o EVF, mas eu vi um dia na internet, eu sou a criadora do método EVF. Eu falei, a pessoa tá maluca, né? Porque tem 10 anos que a gente fala de EVF, ninguém falava de EVF no mercado de arquitetura. Estudo de viabilidade financeira, viu? Porque a gente vou traduzir. Já fala tanto, tem gente que não... Estudo de viabilidade financeira é um produto que existe no mercado de incorporação e nos Estados Unidos e na Europa. E eu tinha trabalhado no escritório de arquitetura que oferecia isso para os clientes de alto padrão. Eu falei, opa, isso daqui é legal. A gente começou a oferecer, os nossos alunos hoje vendem EVF a R$3.000 a 12. Ontem um aluno nosso falou, cara, vendeu a R$11.980 um EVF, um estudo de viabilidade financeira de um cliente. dela custa 20. É o produto que você mais vende, estudo de viabilidade financeira? Que legal. Olha aí, nossa aluna aí, que massa. Então, quem não faz EVF, já pode falar com ela para poder ela oferecer o EVF para os seus clientes e você vai cobrar para supervisionar aquilo ali. Então, o EVF é um serviço que a gente vende. Aí, depois, na parte de obras, a gente tem algumas possibilidades. Nem todo cliente contrata a nossa gestão. Tem cliente que só quer acompanhamento. A gente brinca que é igual loja da Disney. O cara sai do brinquedo, cai lá dentro da lojinha, montanha-russa, aí ele vai comprar nem que seja um chaveirinho, entendeu? Então a gente tá ali com o cliente na mão, você tem que vender nem que seja um chaveirinho. Você vende uma consultoria, você vende uma visita técnica, você vende. Venda é o oxigênio. E nem todo cliente é interessante, excelente, mas aí isso vem antes na questão do seu posicionamento, do seu marketing. Hoje a gente cobra, por exemplo, para agendar uma apresentação de proposta no nosso escritório, não é uma apresentação de proposta, é uma consulta de projeto. Isso tem um custo. O cliente paga R$500 para ele receber uma proposta nossa, com exceção dos clientes que são nossos amigos ou pessoas muito próximas. Por quê? Porque eu já filtro os leiloeiros. Eu não quero o cliente que só quer saber quanto a gente cobra. Ainda mais quando você está na internet, que você tem um posicionamento, né, uma audiência e tudo mais, o que mais tem é gente querendo proposta. Exatamente. Então, a gente já filtra na raiz. A gente vende a consulta de projeto e a gente faz toda essa esteira de produtos que multiplica o seu faturamento. Ao invés de você vender só arquitetônico, só o projeto, inclusive dentro da metodologia de projeto, a gente tem pacotes. O cliente pode contratar com 3D ou sem 3D, ele pode contratar com EVF ou sem EVF. A gente dá uma liberdade controlada para o cliente, igual o Uber. Você tem lá 3 opções: Uber Black, Uber normal e o Uber Comfort. Então, o cliente ele gosta de sentir, anota isso aí que a gente tem pouco tempo, isso é uma dica pedrada para vocês. Ninguém gosta que vendam para você, mas gostam de comprar. O cliente não gosta que você venda para ele, mas ele gosta de comprar de você. Ter a escolha, né? Ter a opção de ele decidir que o quer escolher. Então, se você coloca isso para ele, ele vai comprar com mais uma conversão mais alta. Rafa, Alex, obrigado. Queria pedir para vocês palavras finais para a gente concluir esse 1 minuto aqui de evento. Só agradecer aqui na pessoa do Lucas, né, que se aproximou da gente e né, nos trouxe aqui para falar sobre valorização profissional. Agradecer ao Conselho de Arquitetura, né, a toda a equipe. Agradecer a cada um de vocês também, tá? Parabenizar por esse movimento de vocês de estarem aqui buscando, né, melhorias na carreira de vocês e busquem sempre servir as pessoas, tá? Eu acho que estrelas já temos as que estão no céu, né? Eu acho que o nosso mercado, a gente precisa cada vez mais de gente disposta a servir as pessoas, a melhorar a vida das pessoas, a transformar a vida das pessoas através do nosso trabalho. Eu tenho certeza que isso vai tornar vocês pessoas úteis para a sociedade, que é essa promessa que a gente faz lá, quando a gente se forma, né? E isso vai trazer o reconhecimento e a qualidade de vida que vocês tanto buscam. E só para encerrar, vocês têm aliados. O Bora na Obra existe por causa de pessoas como vocês. Contem com a gente, contem com a nossa equipe. Nós estamos aí para ajudar vocês nessa jornada de valorização profissional. A gente acredita que
todos que escolhem fazer arquitetura é porque amam. E se amam, merecem. Então, a gente está aqui para ajudá-los. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês.